Maranata, meus irmãos, paz, Senhor. E hoje vai ser a oração. Salmo 91. Exatamente, meus irmãos. Que bom dia também, né? Bom dia, graça e paz. E que dia maravilhoso. Deus nos concede mais uma oportunidade para a gente poder acordar. Mais uma oportunidade para a gente respirar, mano. Exatamente. Aí muitos falam. Sempre tem, hoje em dia tá na modinha, né? A pessoa ser perfeccionista. Não, é menos um dia. Né? Para quem não tem Cristo na vida, todos os dias praticamente são sem esperanças. É menos um dia, nossa. Mas, meus irmãos, é sempre menos um dia. Para o quê? Para a volta de Jesus, meus irmãos. Que espera com alegria e não com tristeza, porque a vida está indo, né? As pessoas estão ficando mais velhas, estão os poucos morrendo. Mas, para quem está em Cristo, o final não é um sinal de acaso, e sim de esperança. Então, vamos fazer essa oração do Salmo 91. Sim, exatamente. Cara, eu não tô com aqueles... eu não sou daqueles cara da oração aí no YouTube. Aqueles gelzinho no cabelo. Aí, terninho. Não curto, eu não sou assim não, tá ligado? Mas, meus irmãos, amém. Eu sou o pregador Hernandes do Evangelho. E vamos começar a oração, né? Bom, aqui é o Salmo 91. Né, que é a segurança daquele que se refugia. Que o que? Se refugia. Em quem? Em Deus. Né? A segurança. Então Deus é a nossa segurança. Onde a gente vai se refugiar ainda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Olha que bênção. Vamos fazer a oração. Vamos lá. Feche seus olhos. Amém. Pai, agradeço por essa oportunidade de estar acordado, poder acordar e poder ter essa oportunidade de poder recomeçar este dia, de poder recomeçar aquilo que muitas vezes a gente não conseguiu terminar no dia anterior, ou algum objetivo que a gente tem, ou algo, mas assim, que a gente vem entender, Pai, eu venho agradecer cada vez mais que, por mais que seja difícil, o Senhor é o nosso refúgio eterno. O Senhor é a nossa morada. Que a gente venha cada vez mais ter a coragem de cada momento sempre entender que o Senhor é o nosso refúgio. Que a gente venha cada vez mais buscar cada vez mais entender que o Senhor sempre nos livrará. Sempre. Nosso livramento só depende apenas de quem? Primeiramente de Deus. E também que a gente venha também entender que para a gente venha acessar esse refúgio, Pai, que a gente venha entender que para a gente acessar o refúgio, a gente também tem que estar em movimento. A gente tem que estar permanecendo, irmãos. Que a gente, Pai, venha cada vez mais permanecer no Senhor. Permanecer sempre avançando. Permanecer, que a gente venha entender que permanecer não é estacionar. Permanecer é sempre avançar. Avançando. E Deus sempre nos protegendo. A gente avançando e Deus sempre nos guardando, Deus sempre por nós, que a gente vem entender que por quanto que seja difícil, né, seguir os seus caminhos, a gente vem entender que por mais que tenha um lobo para nos atacar, sempre haverá um leão da tribo de Judá para nos salvar, que é Cristo Jesus, que é o leão, exatamente. Pai, agradeço por mais esse momento, agradeço por mais, Pai, oro pelas crianças, as crianças que estão por aí passando fome, oro também pelos idosos que estão no leito do hospital, muitas vezes, estão solitários, por causa da vida, de uma vida muito solitária também, né? Oro também pelos refugiados, oro também pelas pessoas que estão nesse momento com depressão, que elas venham entender que Cristo é a salvação para a vida delas. Oro também pelas pessoas que estão com ansiedade. Pai, toca no coração delas, Pai. Pai, eu sei que o Senhor está sempre de braços abertos, Pai. Pai, faça uma experiência com as pessoas, para que elas venham enxergar de verdade, né? Que abrir os olhos espirituais, que muitas das vezes, meus irmãos, porque na verdade muitas pessoas
espiritualmente ainda estão anestesiadas ou adormecidas ainda. Fisicamente elas podem estar acordadas, os olhos, mas os olhos espirituais, a mente, o ouvido espiritual estão adormecidos, estão tapados, estão cegos, estão surdos. Assim como diz Isaías, estão surdos, corações estão endurecidos. Porque o que acontece, meus irmãos, que o príncipe deste mundo, que é o diabo, está cada vez mais dominando o mundo. Mas que a gente venha a entender que, por mais que venha a peste perniciosa, o laço passarinheiro, que o Deus que a gente serve é o nosso refúgio. E Pai, agradeço bastante por estar aqui refletindo e falando a oração. Pai, agradeço por mais um momento. Pai, toque no coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Essa pessoa está com problema de pensando em se suicidar, tirar a vida dela mesma. Que essa pessoa venha entender que ela não está sozinha. Por mais problemas que ela sabe, ela passe, que ela se sente sozinha. Pai, que essa pessoa entenda que por mais de 7 bilhões ou 80 bilhões de galáxias e pessoas será que existe no mundo, e o universo completo, que tem muitas matérias, existe um Deus que ele faz conta, ele conta até os fios de cabelos, ou seja, meus irmãos, até os fios de cabelos que você tenha contado pelo Senhor. Pai, agradeço por mais esse momento, agradeço por estar orando aqui. Pai, venha tocar no coração dessas pessoas. Se as pessoas estão com problema de pensando em tirar a vida, está com problema de mutilação, que ela venha ser tocada, Pai. Muitas vezes ela teve experiências passadas que fez com que ela tivesse bloqueios emocionais, né? Bloqueios, e ela está usando esses problemas como válvula de escape. Essa pessoa não quer, na verdade, prejudicar a própria vida. Ela só quer apenas se livrar dos problemas. Ela não odeia a si mesma, ela odeia o problema que está nela. Então ela usa isso como válvula de escape. Exatamente. Ou seja, meus irmãos, aqueles que buscam. Porque na verdade, meus irmãos, sabe por quê? Porque sempre a pessoa vai ter um vazio no coração. Porque a vontade de sumir quando tem os problemas, a vontade de, pai, eu entendo que a vontade de sumir, a vontade de, muitas vezes, não querer mais viver, na verdade, isso, na verdade, é a ânsia pelo arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer automaticamente com a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa noite, que através dessa oração, que você não precisa fazer isso com a sua vida. Você não precisa se mutilar. Não precisa. Você não precisa, nossa, eu quero sumir. Não. Quando Jesus voltar, ele, de braços abertos, irá te salvar. Exatamente. Então, entenda que Cristo e Jesus é o caminho para o Pai. Entenda que por mais que você se sinta sozinho, Pai, me usa cada vez mais. E se você se sente mais sozinho, por mais que você se sinta sozinho, por mais que você se sinta que ninguém se importa com você, entenda que aquele que pagou o passaporte gratuito para Nova Jerusalém foi Cristo. Ele morreu por você. E Pai, que essas pessoas, Pai, venham entender exatamente isso através da oração e da reflexão também. Pai, que essa pessoa venha entender isso. Que essa pessoa venha cada vez entender que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Então, Ele sabe os pensamentos do seu coração. Ele sabe os problemas e dificuldades da sua mente. Ele sabe que é um Deus, Ele sonda os seus corações. Amém. E Pai, que o Senhor venha cada vez usar as pessoas. Me use cada vez mais, Pai. Para que eu venha sempre passar a palavra, passar a oração. Amém. Bom, meus irmãos, e essa foi a oração, mas reflexão.
É muito benção. Oração junto com meditação, né? É muito uma benção. Cara, agradeço por mais momento e amém. Espero que tenham gostado do vídeo. Amém. Cara, foi uma oração mais meditação, entendeu? Eu falando com Deus e também Deus me usando para falar com as pessoas que estão assistindo. Com você, na verdade. Então é isso, cara. Amém.